Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Bling, ERP Bling. Nós vamos mostrar aqui para vocês todas as principais funcionalidades do Bling, tá? Desde a parte de financeiro, estoque, vendas, todas as partes mais importantes que você precisa utilizar, como fazer de repente o Ads dentro do Bling, não precisando entrar em cada página aí dos marketplaces, tá certo? Então, os pontos mais importantes a Luiz vai mostrar para vocês e até uma situação importante. Esse tipo de implementação, caso você não saiba ou não queira fazer, nós implementamos para os nossos clientes. Então, se você tiver interesse, tem um formulário aqui embaixo, na descrição, basta você preencher ali no link e entrar em contato com a gente. Também vão te dar um diagnóstico aí, 0800 da tua conta, beleza? Elô, manda bala, explica pro pessoal como é que funciona o RP Blink. Muita gente acaba deixando para depois e quando tá começando a escalar ou tá escalado, se arrepende amargamente de não ter um RP de gestão. Manda bala. Vamos desmistificar esse tema, que é um tema muito polêmico, né? Ter ou não ter um ERP, como o Guilherme já propriamente aí ilustrou a importância. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês uma projeção de um mentorado nosso, que a gente fez essa implantação. Ele também não tinha tudo organizado, e através disso foi possível a gente crescer o faturamento dele e o lucro da empresa dele. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantíssimos do Bling. Todo mundo acaba usando ele só para emissão de nota. E, gente, já que vocês fazem o pagamento desse sistema, vamos aproveitar tudo que ele tem de melhor, tá? O sistema foi feito para quê? Para organizar a nossa vida e automatizar o nosso tempo. Então, assim, vejo às vezes as pessoas chegando aqui para a gente, para mim, para o Guilherme, para uma análise, onde o cara tem dois ou três sistemas. Não tem sentido, tá? O sentido aqui é ter um só, ele otimizar o seu tempo e concentrar todos os dados em uma plataforma só, onde fique mais consistente e você possa aí fazer a sua análise e decidir por compra, né? Fazer uma projeção aí de resultado mais precisa, que foi isso que a gente fez nesse caso aqui. Vocês podem perceber aí pelo faturamento inicial de como está a empresa hoje, tá? Então, nesse momento, ela está com esse faturamento, com essas unidades vendidas. E é muito legal esse dashboard do Bling, que lá atrás, quando o Bling começou, ele não tinha essa funcionalidade, né? E a gente vivia de rodar muitos relatórios. Hoje a gente ainda roda, mas são relatórios pontuais, como DRE, balancete, né? Notas fiscais de entrada. Então, para a gente ter ali um controle do que está acontecendo. Mas nesse primeiro momento aqui, esse dashboard, ele já é diferente dos outros sistemas que a gente tem aí, a Omie, a Tiny, que são ótimos sistemas também, a Upseller, mas nesse caso aqui do Bling, eu acredito que ele sai um pouquinho na frente nessa situação, porque já fica aí escancarado logo que você abre, ele já está nessa função aqui, e é muito bom isso. Aqui o resultado dos dois marketplaces que ele trabalha, tá? Lembrando que ele trabalha na Shopee e no Mercado Livre, né? A concentração maior de vendas é sim no Mercado Livre, mas ele também tem o Madeira Madeira e o Magalu, que ficam aí acoplados nessa situação. Mais abaixo aqui, a gente tem uma situação real de faturamento, né? Muito acontece com sellers, ficam perdidos sobre o faturamento, se muda ou não de regime tributário, e aí vai olhar, pergunta para o contador, o contador muitas vezes está lá envolvido com outras coisas, estou falando porque tem propriedade, porque sou contadora, e aí acaba não vendo. Então, aqui, meu amigo, você tem na palma da sua mão todos os resultados, tá? Diferente de alguns outros sistemas, ele já te joga, já te dá essa projeção aí em meses, né? Em dias e no ano, tá? Então, volto a afirmar aquela frase que eu sempre falo, né? Se você deixa só no marketplace os seus dados, você está correndo um sério risco aí de perder toda essa informação. E aproveitar que aqui está em nuvem e é possível a emissão dos relatórios. Então, ele faz um compilado geral, tá? É muito importante entender esse primeiro momento, esse dashboard, assim como as métricas no Mercado Livre. A gente está agora com essa situação de ser mais profundo, da gente ter mais que entender, e aqui, na verdade, só vem ajudar. Então,
Não vai te prejudicar ter o Bling e o custo-benefício dele. A gente tem o cupom de desconto onde você pode adquirir. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo para que você também faça uso aí no período de teste e depois decida por escolher ele ou não, tá? Nessa tela a gente tem o faturamento, vamos ter a situação do cálculo do markup e também dos impostos e o lucro aí da empresa. Mais abaixo aqui a gente tem um ranking que está protegidinho aqui, que é os produtos do meu cliente, do nosso mentorado, mas a gente vai ter um ranking aí dos top 10 SKUs, tá? A gente nem tem esse relatório no Mercado Livre, tá? A gente tem um parecido, mas fica meio que escondido lá e até você encontrar, aqui tá tudo organizado dentro desse primeiro momento, tá? Desse dashboard de vendas. Aproveitar para falar para vocês do cadastro do produto, que é sempre um vilão, né? Todo mundo tem medo e aí não sabe como que faz. Aqui, pessoal, a diferença de você ter um cadastro junto na plataforma e poder fazer essa exportação de dados é interessante porque você pode aí trabalhar com mais de um canal, cadastrar aqui o seu produto, o seu SKU com EAN, as fotos tudo certinho e exportar para outros canais. Então, digamos que eu tenha aí Mercado Livre, Shopee, Amazon, Madeira Madeira. Eu não vou ficar todo entrando em todas as plataformas para fazer anúncio, tá? Existe essa possibilidade, a gente utiliza muito aqui, de fazer essa exportação e aí, assim, otimizar o nosso tempo, né? Antigamente a gente fazia um a um, dava um trabalhão, entrava um monte de vezes na mesma situação, mas agora a gente tem aqui, junto com o Blink, é um cadastro muito completo. Vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem a situação de suprimentos, onde eu informo o meu estoque e ele vai fazendo essa retirada. Vendeu no Magalu, ele dá baixa aqui, mesmo produto. Vendeu na Shopee, ele vai dar baixa aqui, tá? Então, de forma integrada, você vai ficar aí com esse controle do seu estoque, que é muito importante para não atrapalhar as suas vendas. Nessa tela aqui, a gente tem uma situação curiosa. Eles estão fazendo, tá em processo de teste, onde a gente consegue puxar, diferente dos outros marketplaces, de alguns outros sistemas que a gente não tem essa funcionalidade, a gente consegue puxar os dados do Ads. E uma reclamação muito recorrente que a gente escuta aqui, eu e o Guilherme, é sobre o Ads da Amazon, onde as pessoas não conseguem analisar, não conseguem ter parâmetro, porque lá é um pouquinho mais complexo que as outras. Então, o Bling vem com essa funcionalidade, aqui a conta não está alocada, porque nesse momento a gente não está fazendo patrocinado, ele está vendendo lá organicamente, então a gente não está fazendo, não temos dados para puxar porque não estamos fazendo patrocinado. Mas você que tem a Amazon como canal, pode utilizar isso aqui. Gente, isso aqui é uma arma, tá? É uma arma, por quê? Através disso, você vai conseguir aí ter mais controle dos seus dados lá dentro. Vocês percebam que as coisas sempre dão uma repetida, né? Controle de dados, análise de métricas. E, gente, daqui para frente vai ser muito comum isso, tá? Já está sendo e cada dia que passa é mais. Então, quem tem dados, quem possui controle de dados, tem a situação mais na palma da mão do que quem não tem. Então, eu achei uma sacada muito forte isso, do Ads, desse controle de Ads, e provavelmente eles vão implantar para outros sistemas, tá? Para outras plataformas também vai ter. Nesse outro momento aqui, a gente tem que é lá na engrenagemzinha lá em cima. Oi, Lô, só posso fazer um complemento? Pode, claro que Até essa questão dos dados que você trouxe, o tamanho da importância. Cara, empresa gigantesca como Meta, como Facebook, como Meta, no caso, Facebook, Instagram, Google, entre outras, estão aí direto brigando, inclusive com a justiça lá da Europa, dos Estados Unidos, em relação à parte de proteção de dados, ou seja, informações que ele detém do público, ou no caso nós, que utilizamos ali as ferramentas. Então, quem está vendendo lá dentro e não quer deixar dinheiro na mesa e precisa de dados, tem que ter os dados para analisar, para você conseguir antecipar situações, é muito importante. Então, o preço custo-benefício dessa ferramenta aqui, como por exemplo o Bling, é absurdamente barato
para a quantidade de informação que você consegue ter e alavancar o teu negócio. Então, se até empresas grandes querem os dados, porque nós, meros mortais, não vamos querer, tá, pessoal? Então, usem essa ferramenta aí e acelera. É isso aí, pessoal. E aproveitar também para fazer um adentro aí ao BPO financeiro, que é um dos serviços prestados aqui pelo Grupo Envy, um dos serviços que a gente tem orgulho em fazer, em ter aqui dentro da plataforma, né? Já vendo da situação da gente de contabilidade, da gente querer as coisas mais organizadas. E eu, mais que ninguém, o Guilherme, sabemos o quanto é importante que você tenha essa análise de dados e tenha esse BPO financeiro. Vocês vão ver no final, gente, que eu vou mostrar o resultado, como faz diferença um cliente que tem um mentorado que tem essa situação organizada do que uma pessoa que não tem, não sabe onde o que está entrando, não sabe quais são os produtos mais vendidos, não sabe como que foi o mercado em outro período, não tem esse tipo de comparação, porque se a gente for analisar parâmetro de dentro da plataforma, sem uma gestão, sem um RP, ele faz uma comparação, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele faz uma comparação de outubro desse ano ao mês passado, ou a 2 ou 3 meses. E, gente, quando a gente fala em projeção, em análise de resultado, eu sempre gosto de analisar 12 meses. Então, os mentorados que a gente tem aqui, por exemplo, o que estava acontecendo lá em outubro do ano passado com esse cara? Ele estava vendendo? Quais eram os produtos que ele estava vendendo? Eram os mesmos? Ele tinha produto diferente? Como ele entrou na Black do ano passado? Vai ter muita gente que não tem esses dados, tá? Vai ter muita gente que nem sabe como estava, jogou lá e foi na sorte. Então, assim, não trabalhe dessa forma, não trabalhe dessa forma, porque você vai prejudicar a sua empresa aí, e é para isso que a gente está aqui, para implantar para você, caso você tenha dificuldade, caso você não consiga fazer. Pessoal, então aqui online acontece essas coisas, a internet deu uma balançada, mas a Lu já tá de volta, né, Lu? Manda bala. Bora lá, pessoal, continuando aqui na parte da engrenagem, onde a gente tem algumas particularidades do sistema, né? O cadastro empresarial, a parte do certificado digital, finanças, exportação e importação de dados, tá? Então, você consegue, através disso, ter um backup rodando, você pode deixar, né? Tem muita gente que, apesar do sistema ser em nuvem, gosta de guardar, os documentos fiscais e faz bem em guardar. Então, existe essa possibilidade. Nessa tela aqui, de uma amplitude geral, eu queria falar um pouco mais sobre o financeiro, já que quando a gente entra em Bling, a gente sempre só fala da emissão de nota e acaba não falando das outras coisas. Falando aqui da parte já financeira, pessoal, a gente tem os cadastros de caixa, né, e bancos, onde a gente consegue fazer aí a projeção e fazer aí a exportação dos dados. Vocês vão falar assim para mim, nossa, eu vou ter que digitar tudo, todos os extratos, trabalho com 5 bancos. Não, gente, vocês vão fazer a exportação desses dados e, através disso, fazer a sua conciliação aí é, bancária, tá? Tá vendo? Ó, dá para fazer essa exportação aí tranquilo e ficar filé. E, gente, aqui é o pulo do gato, tá? Quando vocês fazem a exportação desse extrato, como que é isso, Elo? Ah, eu vendo no Mercado Livre. Gente, todo mundo que vende no Mercado Livre tem uma conta no Mercado Pago, onde vão para lá todos os seus pagamentos. Ai, mas é muitos pagamentos por dia, eu não consigo acompanhar. É justamente para isso que o Bling existe. É para que você controle, faça essa conciliação, para que você saiba aí se realmente o frete que estão cobrando de você está correto, se as taxas que estão cobrando de você estão corretas ou se elas estão sendo cobradas indevidamente. Eu já tive casos aqui, a gente já teve casos aqui na mentoria onde o mentorado nem sabia que tinham tarifas excedentes aí, tanto de EDs quanto tarifas de frete. Tem cuidado com isso, principalmente. Vou fazer isso todo dia? É humanamente impossível, devido ao volume de vendas, ao que vocês vivem.
Mas se você fizer essa exportação e fizer uma conferência semanal, eu te garanto, amigo, que você vai aí pegar muitos erros do Mercado Livre e vai conseguir aí ressarcir muito dinheiro. Então, ó, fica de olho, faz essa exportação de dados aí, importa esse extrato para o sistema e faz essa conciliação bancária, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer dentro de sistema. Contas a pagar e a receber, tá? Mais o a pagar, né? Porque o receber é meio que automático quando a gente exporta os extratos. A maioria dos pagamentos são Pix ou cartão de crédito, então você vai dar baixa nesses pedidos, vai ter esse controle. E o apagar aí, impostos, telefone, tudo que for despesa da empresa. Tem uma coisa muito engraçada que vou compartilhar com vocês e que as pessoas não entendem que o Eds é uma despesa da empresa. Já chegamos, eu e Guilherme, em vários lugares onde as pessoas não computam o gasto de Eds, tá? Gente, tem uma nota fiscal, o Mercado Livre emite uma nota fiscal dessas tarifas e você precisa computá-las aqui como uma despesa, tá? Não deixa de ser uma despesa que você usou aí a publicidade e propaganda da plataforma, tá? E aqui, por último, e muito importante, os relatórios, e isso é a menina dos olhos do Bling, tá? São os relatórios customizados, pessoal. O que é isso? Eu posso aí tirar minha DRE, meu balancete, e alguns já estão padronizados. Alguns relatórios já existem padronizados no sistema. Heloísa, se eu quiser um relatório só do meu EAN mais vendido, do meu SKU, particularidades. Sim, você pode falar no suporte e eles vão te atender e costurar e fazer esse relatório para o seu sistema, tá? É muito tranquilo esse procedimento. É algo que eu gosto muito, porque eu gosto de coisas personalizadas. Então, é uma coisa que me agrada muito e que não temos em outros sistemas de gestão, tá? Isso aqui é algo aí muito exclusivo do Bling e eles fazem muito bem essa parte aí. E por último, e mais não menos importante, mas uma constatação, um fato, aqui a gente trabalha com dados, nossa consultoria é uma consultoria de dados e real. Então, nessa implantação, o nosso mentorado, antes de implantar e deixar tudo ok, caixa de banco, relatório, DRE, extrato, ele tinha esse faturamento de 139 mil, tá? Após a nossa Elô, implementação. Elô, Oi. antes da gente passar para a próxima tela, vamos só reforçar bem na cabeça de quem está assistindo que é o seguinte: observem bem a diferença, tá? De basicamente foi quanto tempo? Um mês, dois de diferença? Foi praticamente aí 60 dias ao todo de implantação. 60 dias, galera. Olha a diferença. Claro que foram feitos alguns movimentos prestados pela nossa consultoria, diretamente ali com, principalmente com a Heloísa, tá? Com o nosso cliente. Mas olha, observe bem a diferença da próxima tela, tá? Elo, pode continuar. Bora lá. Então, a gente tinha 139 mil nesse período sem Bling, sem organização, ele só usava o Bling para emitir nota, tá? Então, ele não sabia nenhum dado da empresa, não fazia essa conferência, nada de frete, nada. Após os 60 dias, onde a gente entrou com a implantação, nós tivemos esse faturamento aqui de 235.171. Gente, é muito expressivo, é bastante coisa e a alegria de ter uma situação, um orçamento ali onde ele sabe o que está acontecendo com a empresa, ele consegue projetar os gastos dele e o melhor, tá? O melhor de tudo isso. Quantas unidades eu vou vender nesse mês? Ele consegue, tá? Ele consegue fazer essa projeção e ter muito claro na mente dele que a importância de ter essa gestão é enorme, enorme, e os números reais de verdade, não tem nada de mentira. É um painel aqui do Mercado Livre que eu estou mostrando para vocês que a gente tem acesso, tá? Então, estão aí para provar que através da gestão, seja, no caso dele aqui foi Bling, mas seja a sua OMIE, seja a sua Tiny,
upseller, ou qual sistema comporte a sua natureza empresarial nesse momento, é importante que você faça, porque com certeza, com os dados aqui na mão, dados valem dinheiro, pessoal. Dados valem dinheiro. Então, se liga nessa situação que é importante para o crescimento da empresa. Ah, perfeito, exatamente. Dados são realmente dinheiro, porque quanto mais você conhece do seu público, mais assertivo você consegue ser, para tudo, tá? E o pessoal vai dizer assim, ah, mas o Bling, não sei o quê. Vou ser bem honesto, pode talvez não ser o melhor dos mundos, mas com certeza é um dos mais robustos. Uma das ferramentas mais robustas, tá? Então, se você já tem operação, tem um faturamento aí legal, acima de 80, 90, 100 mil reais e quer implementar o Bling ou outro RP, tá? Mas principalmente o Bling, pode chamar aqui a gente no link abaixo. E se você já tem um RP e quer escalar a tua operação dentro dos marketplaces, a gente também presta esses dois serviços. Mesmo link, a gente vai estar ali tratando com você de forma exclusiva, tá certo? E não esquece, como a Heloísa comentou, a gente, se você ainda não começou, tem aqui o cupom para você criar tua conta do zero na descrição da Envy. E aí você ganhar, se eu não me engano, são 2 meses gratuitos da ferramenta, tá bom? Então, pode usar aqui, mandar para os amigos, espalhar à vontade esse cupom para a galera estar utilizando o sistema. E não se esquece de dar like aqui no vídeo, curtir o canal, seguir a gente aqui no YouTube, tanto o nosso canal aqui que a gente está postando, né? Enfim, a gente vai desmembrar esse vídeo para vários canais. E é isso, pessoal. Segue o canal e tamo junto. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram também. Mesmo nome que vocês estão vendo aqui no vídeo. Até!